Outra questão que tem é a seguinte: noto que o senhor possui conhecimento de livros que são publicados atualmente ou em passado muito recente em diversas áreas de interesse. De que modo ou meios o senhor obtém essas informações? Bom, então eu expliquei isso logo no começo. Quer dizer, você conhecer a ciência da bibliografia é fundamental. Se você sabe, por exemplo, a história de todos os livros que foram publicados sobre um determinado assunto, e quais aqueles que influenciaram mais os outros, etc., quais os livros que geraram livros, e se você sabe essa lista inteira, você não leu um único daqueles livros, você já sabe muita coisa. Às vezes é mais importante você fazer isso do que você ler os livros. Né? Porque é aí que você vai saber o que você tem que ler, para não perder seu tempo. Então, os livros que você vê citados em outros livros, quando eles já começam a aparecer com muita frequência, tá certo? Então você vai ter que lê-los de algum modo. Não é isso? Agora, às vezes, não é que aparece com muita frequência, às vezes é porque aparece em contextos decisivos. Então, por exemplo, certos livros que têm a prova de alguma coisa fundamental, e você precisa ter certeza sobre aquilo, você vai ter que ir atrás desse livro. E você tem que se deixar guiar, vamos dizer, pelo desejo de conhecer, pela pergunta que você está levando, e não pelos livros propriamente ditos, né? Porque tem gente que assim, até a pessoa gosta de ler, fala, eu odeio ler, pô, meu Deus do céu. Se eu tivesse um sujeito que lesse essa coisa toda para mim e me contasse, eu ficaria gratíssimo. Não é isso? Então, muitas vezes me aconteceu isso. Por exemplo, eu sei muita coisa do Zonde, né? Mas eu só li 2 livros do Zonde, o resto foi o Dr. Miller que me contou. Tá certo? Muito melhor, né? Foi muito mais rápido. Então não é gostar de ler, você tem que gostar do conhecimento, do saber, porque o saber vai se... E não de qualquer saber, daquele que vai se incorporar em você. Tá certo? Vai constituir um aspecto da sua alma. Esse que é o negócio. É o que você vai ser como pessoa. Por isso daí o negócio do exercício do necrológico. Quem você quer ser. Você está entendendo? Em termos terrestres, evidentemente, não de alma imortal. Quer dizer, o que você quer deixar para os outros. Então, você fazer com que o seu trajeto nesta terra seja uma fonte do bem, da felicidade, do conhecimento, do equilíbrio para muitas pessoas. Né? Se é isso que você quer ser, então você está querendo fazer um negócio bom. Tá certo? E é isso que interessa. Porque a gente quando você vê, por exemplo, esse exemplo que eu dei hoje, né? Quer dizer que especulações que começam na área, vamos dizer, da linguística e da lógica, etc., etc., e que terminam nesta sacanagem da hegemonia, você tem que explicar isso para as pessoas, porque elas estão vivendo isso e não sabem que é isto. Quer dizer, isso está determinando a vida de milhões de pessoas que caíram na arapuca sem ter ideia de onde estão. Você tem que avisar, olha, sai daí, meu filho. Né? Quer dizer, o interesse é esse, não é o estudo e nem mesmo o conhecimento em si. Miriam Macedo, onde vai dar um mundo em que professores explicam a impropriedade do uso da expressão a situação está preta como politicamente incorreta, ofensiva aos negros e prova de racismo? Aí é só falando como Edson Camargo, professor, a situação está afrodescendente. Então, uma vez eu expliquei para esses camaradas o seguinte: olha, eu peguei lá o simbolismo das cores na tradição Yoruba e vi que o preto ali simbolizava tudo que não presta, né? E o branco tudo que era bom, né? Então, será que os Yorubas são racistas anti-preto? Quer dizer, o simbolismo das cores é universal, né? Quer dizer, o preto ou pode significar um negócio que é tenebroso, ou ele pode, quando ele é aplicado no sentido cosmológico, ele é aplicado no sentido de tudo que é, né, as trevas, pode ser o mal, qualquer perigoso, etc. No sentido, vamos dizer, psicológico, ele pode simbolizar a abstinência e a humildade. Quer dizer, quando você se refugia, você vira as costas ao mundo, então imediatamente fica tudo preto. Então vai simbolizar a austeridade, o ascetismo, etc., etc. Por isso que as batenas dos padres são pretas. E vai significar, como todo símbolo, ele tem, né, 2 lados, tá certo? Mas você não vai escapar de um desses dois. Então, é isso aí. Você não diga mais a situação está preta, diga a situação está afrodescendente e fica tudo certo. Então, eu repito para vocês, a mentalidade revolucionária é o maior flagelo que já aconteceu na história humana. Ela tem que ser extinta. Né?
Ela tem que sair do rol das ideias humanas aceitáveis. Enquanto não fizer isso, não tem jeito, porque você veja, se o cara pode partir da afirmação, uma corrente política pode partir da afirmação de que ela detém o conhecimento certo e científico da realidade social objetiva, e dali a poucos anos ela mesma está dizendo que não existe realidade social objetiva nenhuma, que é apenas discurso, e que nós vamos criar os interesses que vão nos justificar, e a corrente continua sendo a mesma, tem unidade, tem senso de solidariedade uns com os outros. Então é claro que isso é um bando de vigarista. Eles podem dizer qualquer coisa, só tem um ponto que eles não desistem. Quem tem que estar na hegemonia é eles. Você pode também perguntar, por que você tem que ser hegemônico e não eu? Quer dizer, o pressuposto é sempre esse. O hegemônico sou eu. É um negócio feito em benefício próprio, em malefício de tudo mais. Agora, alguma vantagem secundária sempre pode oferecer. Você não pode fazer o mal absoluto. Então, algum benefício, pelo menos para você mesmo, tem que resultar daquilo. Então, é por isso que esse pessoal fala assim, quando os conservadores e liberais, que não entendem nada, são o maior burro de todo, né? Perguntam assim, mas o sujeito é comunista mesmo ou ele está nisso só por interesse? Eu falei, mas isso não existe, essa distinção não existe. Quer dizer, você está pensando que o comunista é um crente? Não é crente. Quer dizer, a crença dele já é internamente, já é em si mesmo a vigarice. Sempre foi assim e sempre será. Alexandre Ribeiro, tem aqui uma introdução, eu vou pular. Para mim, que tento emergir de uma cultura que só concebe o conhecimento como algo na consciência gerado a partir de uma relação sujeito-objeto, é difícil conceber a teoria do conhecimento que em suas apostilas leio com a máxima atenção consigo. O conhecimento como algo que está em tudo, como uma troca de informações, acessível, se bem entendi, até uma pedra, em união indissolúvel com o ser, tudo isso é novidade para a minha ignorância. O senhor poderia discorrer um pouco sobre o tema? Bom, esse é um tema, para se dizer, schellingiano, né? Quer dizer que entre o mundo e o espírito humano existe uma espécie de complementaridade. Você não pode dizer que existe conhecimento somente na mente humana. Os conhecimentos, se estivesse somente na mente humana, então cairia no negócio o império da mediação discursiva. Aliás, até a expressão mediação discursiva já é meio um pouco vigarice, porque se é mediação é porque tem algo do lado de lá. Mas se é onipotente e se desaparecer se a mediação é onipotente e desaparecer o referendo, não há mediação alguma, só há o discurso, na verdade, né? Então, qual é efetivamente a relação que existe com o objeto? Bom, a relação é a seguinte, é que cada objeto que existe, ele contém conhecimento em si mesmo. Por exemplo, vamos dizer, os objetos de qualquer ciência, eles são depósitos de conhecimento. Quer dizer, todas as leis da mineralogia estão nos minerais, todas as leis da botânica estão nos vegetais, e assim por diante. O que nós fazemos é puxá-las de lá de dentro com maior ou menor acerto. Tá certo? Então, notem que quando as próprias ciências da natureza caíram nesse negócio dessa nova epistemologia do Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, etc., Popper, acabou a noção de ciência. Tá certo? O que há apenas, vamos dizer, um consenso acadêmico. Então, hoje nós concordamos em pensar assim. Amanhã podemos pensar outra coisa completamente diferente. Tá certo? Então, isso quer dizer que você não pode mais falar sequer de progresso, porque a qualquer momento tudo pode ser derrubado de novo. Tá certo? Então não há mais diferença entre as ciências e qualquer outra discussão. Mas, ao mesmo tempo que eles mesmo reconhecem isso, ao mesmo tempo eles se arrogam a autoridade de ser quem tem a capacidade de nos dizer o que a realidade é ou não é. Tá certo? Então, é como se dissesse, leis científicas não existem, tá certo? Mas tal e tal coisa vale porque é uma lei científica. É isso que estão fazendo agora, quer dizer, tudo isso virou uma palhaçada.